Este programa fala sobre temas de natureza sexual e é dirigido a telespectadores adultos. As informações contidas no programa não devem servir como orientação médica. Oi, eu sou o Dr. Drew e esse é o Tudo Sobre Sexo. Hoje vamos falar de orgasmo, tá bom? Quer mesmo falar disso? Quero. Tá. Precisa saber o que elas querem. Pra mim, o chão treme. Você se deixa levar e é aí que você sente. Parece que tudo culmina e bum. E parece que tudo fica maravilhoso. Se cuida, Dr. Drew. A seguir em Tudo Sobre Sexo, orgasmos. Quero deixar ele de joelhos. Eles são jovens, casados e acabaram de ter um filho. Sinto que o orgasmo dela é minha responsabilidade. E agora estão lutando para recuperar sua vida sexual. Conselhos que todo casal deveria ouvir. E mais, e tudo mudou assim de repente? Funcionou para ela o adesivo que pode devolver a libido às mulheres. Pois é. E da agonia Vamos te dar um remédio para você se acalmar. ao êxtase. O Orgasmatron. Mulheres que experimentaram orgasmos por causa de uma máquina. Hoje ela é menos uma gatinha e muito mais uma leoa. Orgasmos. Como tê-los, como melhorá-los. O Tudo Sobre Sexo começa agora. Tudo sobre sexo com o Dr. Drew. Olá, bem-vindos ao Tudo Sobre Sexo. Eu sou o Dr. Drew. Isso mesmo, Dr. Drew do rádio. Eu venho falando com as pessoas sobre sexo há mais de 20 anos. E hoje vamos explorar os diferentes aspectos do que é o orgasmo. Emocional e fisicamente. Vamos ver médicos que estão testando um novo medicamento que pode ajudar mulheres que não conseguem atingir o orgasmo. E vamos conhecer um novo aparelho chamado, entre outras coisas, Orgasmatron. Bom, a máquina que pode lhe dar um orgasmo. Vamos ver? Mas primeiro, o que é o orgasmo? Em termos simples, é a descarga que ocorre no clímax da estação sexual. Eu acho que cada um tem sua própria versão do que é isso. Eu espero que vocês da plateia tenham. Para a medicina, o orgasmo é parte de uma cadeia complexa de eventos que envolve o fluxo sanguíneo para os genitais, mecanismos neurológicos na medula espinhal e nervos na região pélvica. Nos homens, o orgasmo costuma terminar com a ejaculação do sêmen. Nas mulheres, com contrações vaginais. Mas, se eu ainda não confundi vocês, a realidade do orgasmo é ainda mais complexa. Por exemplo, a diferença entre o orgasmo vaginal e o clitoriano. Levantem as mãos, quem sabe a diferença? Alguém? Você sabe. E ainda tem mais. A Associação Médica Americana diz que 43% das mulheres têm alguma disfunção sexual. E um estudo de Harvard estima que 30 milhões de homens têm disfunção erétil. Isso é um monte de gente com problemas bem sérios. E só porque você consegue ter um orgasmo não quer dizer que está livre de problemas. Conheçam Brandon e Anita, um casal que conhecemos com problemas bem comuns. É o começo do dia na casa dos Goldstein. Eles estão acordando. Anita e Brandon, um jovem casal saudável, apaixonado e dividindo a cama com o primeiro bebê e a sua filha de 6 meses. Mas tem uma coisa faltando. Quando a gente se casou, o sexo com a Anita era bom, era apaixonado. Era perfeito. Quando a gente se casou, fazer amor com Brandon era ótimo. Depois do bebê, transar é uma coisa esporádica. Eles têm uma boa vida sexual, mas desejam melhorar a intensidade dela. Onde está a chupeta dela? Sinto que o orgasmo dela é minha responsabilidade. Eu sinto que eu tenho que comparecer, quero dizer, fazer o serviço. Sinto que o orgasmo dele é minha responsabilidade. Sinto que eu tenho que me esforçar para ele se sentir bem em relação ao sexo. Se ele tem um orgasmo, eu sinto que fiz um bom trabalho. Eu queria que a gente pudesse transar mais. Preciso fazer alguma coisa a respeito. Eu quero que tudo esteja bem, inclusive nossa vida sexual. Eles são um casal comprometido, mas parecem estar se distanciando sexualmente. Conheçam Lou Paget, uma educadora sexual que escreveu livros sobre como atingir e melhorar os orgasmos. Espero que ela possa me ensinar alguns truques, porque eu quero deixar ele de joelhos. Eu queria que fosse mais e só que fosse mais.
Ele tem muita vontade. Eu quero que seja melhor. Eu quero atender a demanda. Uau. Bom, coisa típica de homem. A libido não para só porque eles tiveram um bebê. Bom, a educadora sexual Lou Paget está aqui conosco. Ele é um cara... Bem direto? Bem direto. Quando há uma criança, o tempo fica compactado. Certo. E como todo mundo, não interessa se o relacionamento tem 10 anos, um mês, você precisa ter comprometimento e criar tempo para isso. Eles precisam ser mais criativos e aprender a fazer a coisa mais rápida um com o outro. Bom, você falou do bebê e isso é interessante. Os homens não fazem ideia do que isso significa para as mulheres, sabe? Eles não entendem as mudanças hormonais. Não fazem ideia. Eles entendem o cansaço de acordar de madrugada para cuidar da criança. Mas o problema deles é que eles querem melhorar sua vida sexual. Anita e Brandon vão passar cada uma hora com nossa especialista para poderem falar abertamente. Como está? Anita vai primeiro. Todo mundo já nasce com sua sexualidade. É a coisa mais natural. É de onde viemos. Todo mundo nasce com a habilidade de vocalizar. Mas ninguém nasce sabendo falar inglês ou falar chinês. A gente tem que aprender essa forma de comunicação. E com a sexualidade é a mesma coisa. Tá certo. Então, não pense que você deveria saber de tudo. Vocês estão na melhor fase. Vocês só estão começando. Você não tem que saber de tudo, mas podem aprender. E você também sabe que o sexo agora não é como no começo, porque vocês já estão comprometidos e querem recriar o que já passaram. Mas o mais importante é que seja uma prioridade para vocês. E tem que ser uma coisa muito divertida. Tá certo. Os homens sempre tentam encontrar um jeito de agradar a gente. Tem alguma maneira de falar como durante o sexo? Ah, com certeza. Em vez de usar uma frase tipo... Eu prefiro que você faça assim. Ah, sei. Use uma palavra. Tá certo. Esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Isso parece mais uma dica do que uma crítica para ambos os sexos. Tá bom. E quanto do orgasmo é físico e quanto é emocional? Para as mulheres tende a ser muito mais... uma mistura muito complexa do emocional com o físico. Tá certo. E nós, ambos os sexos, homens e mulheres, fomos bombardeados com mensagens que dizem que o orgasmo depende da performance acima de tudo. Mas não é bem assim, sabe? Há uma conexão. É realmente uma questão das pessoas se conectarem de corpo e alma. Sim. Então, se você, um homem ou uma mulher, se você está irritada, chateada ou qualquer coisa assim, seu cérebro não se conecta tão bem com as sensações. Não dá. Se você acha que vai ser interrompida... Se está preocupada com o que vai fazer nos próximos 5 minutos, você não está lá de corpo e alma. Você está distante. Então, o lado emocional é imenso. Eles têm problema em dizer um pro outro o que querem? Eles estavam fazendo o que eu chamo de sexo psíquico. Me fale disso. Isso, Parece é isso muito bom. mesmo. Poderia ser. Se a gente pudesse ler a mente e não achar que sabe o que o outro está certo. pensando. Mas não sabe. A maioria das pessoas não sabe qual é a parte do seu corpo preferida pelo seu parceiro. Eles não sabem se estão se beijando do jeito certo, se estão se tocando do jeito certo. Eu espero que a Anita aprenda alguma dica para ajudar a gente melhorar a nossa vida sexual. Onde é que fica o ponto G? Bom, o ponto G não fica na parede vaginal. Ele fica acima da parede. Além disso, se você teve um filho com um parto normal, você tem mais chances de encontrar o ponto G. Legal. Finalmente uma vantagem. Exatamente. Então, da próxima vez que... Quando ele acertar o ponto G, eu vou saber. Você tá mais bem informado agora. Vai pra casa, tenta e eu vou estar por aqui se você precisar de mais informações pra montar o quebra-cabeça. Tá legal. E nós voltamos já com Anita e Brandon e mais tudo sobre sexo, incluindo um pequeno adesivo que pode resolver os grandes problemas de disfunção sexual de milhões de mulheres. E mais, o máximo em prazer em um aparelho, o Orgasmatron. Eu tô prometendo, hein? Então fique conosco para mais tudo sobre sexo. Pronto, rodando? Oi, eu sou o Dr. Drew e esse programa contém material de conteúdo sexual. Atenção, é aconselhável para adultos. É sério.
O conteúdo desse programa não deve ser tomado como prescrição médica. Não é brincadeira. Olha, se você acha que precisa de ajuda médica ou psicológica, por favor, procure seu médico. Estamos de volta com Tudo Sobre Sexo. Eu sou o Dr. Drew. Não é sempre que podemos assistir a uma aula sobre sexo, mas é isso que a educadora sexual Lou Paget está fazendo hoje. Estamos na metade do caminho. Anita já fez sua consulta, agora é a vez do seu marido. E como a maioria dos homens, a libido do Brandon está a toda, mesmo quando a sua mulher não quer. Oi, Brandon. Oi, Lou. Agora o Brandon. Ele admite que está mais obcecado com o que ele quer para a Anita do que com o que ela realmente precisa. E que essa estratégia não está funcionando. Lou, me responde uma pergunta. Eu costumo fazer uma série de coisas como se fosse uma lista quando eu faço amor com a minha mulher. Coisas diferentes para tentar levar ela ao orgasmo. Eu tento uma área, se não funciona eu tento outra e assim por diante. E eu vou até que alguma coisa funciona. Porque eu estou sempre tentando levar ela ao orgasmo. Porque eu quero que ela curta 3 vezes mais do que eu quando fazemos amor. Porque esse é o meu objetivo. E é por isso que eu penso nessa lista. Certo. Quando eu consigo isso, sabe, eu vou dormir como um homem, sabe? É isso que eu faço. Todo mundo é assim. Mas você precisa pegar leve com você mesmo. Às vezes pode ser 5 vezes melhor, às vezes não é. É como se você estivesse jogando golfe. Mesmo jogando sempre no mesmo campo, a primeira tacada nunca é no mesmo lugar. Nunca. Porque você mal sabe a condição do gramado até chegar lá. Então, mesmo já conhecendo o campo, as condições nunca são as mesmas. E você tem que sempre se lembrar disso. Pensar nas condições. Exatamente. E o mais importante, você e a Anita têm que se divertir. Ah, entendi. Para o Brandon, tudo era uma questão de performance. Sua lista está desperdiçando minutos preciosos que ele e sua esposa não podem perder. Isso tudo leva muito tempo se eu não começar pela coisa certa. E nós temos uma filha pequena agora. Então, o tempo que passamos sozinho está bem reduzido. Então, tem alguma coisa que seja garantida por falta de outra palavra assim que funcione? A jogada certa? É, preciso de uma garantia. Você tem que pensar naquilo que você pode adicionar à relação. Ninguém pode te dizer que tem a jogada certa 100%, que funciona sempre. O que dá pra saber, eu vou embora, não aguento, pra mim já chega. O que dá pra saber são coisas que vão te dar alguma vantagem. Agora a doutora Lou começa a falar da técnica. A ideia é dar dicas para Brandon e Anita terem mais prazer o mais rápido possível. Para as mulheres, a reação sexual é diferente dos homens. É uma coisa que aumenta e estabiliza até o orgasmo. Para os homens é mais ou menos assim. E depois acabou. Mas as mulheres precisam dos estágios. Então não faça as coisas muito depressa. Às vezes, os homens tocam as mulheres da forma como elas gostariam de ser tocadas. Mas às vezes, para a mulher é muito, ou muito forte, ou muito depressa, e começa a doer. E se começar a doer, eu posso te dizer, não tem como voltar a ter prazer. Outra coisa também que acontece com os casais é pararem de se beijar. O beijo é muito importante para fazer a mulher entrar no clima. Um homem que beija bem devia ser clonado. E é uma coisa fabulosa. E beija em qualquer lugar. O Brandon provavelmente está nervoso por falar da nossa vida sexual, porque ele é mais calado para falar sobre isso. A consulta termina. Armados de novas técnicas e uma câmera de vídeo para registrar seus resultados, o casal recebe as últimas dicas da professora. O orgasmo não é para ser uma pressão para cima de vocês. As coisas de que falamos, os tipos, estilos, formas, isso deve ser prazeroso, divertido, uma curtição. Esquece essa ansiedade sobre a performance. Se livra disso. Chega, tá? Certo. Certo. Não é assim, né? Me dá um abraço. Tá bom. Tudo de bom pra vocês dois. Tá certo. Tchau. Tchau, se cuida. Tchau. Tchau. Anita e Brandon voltam para o seu bebê. Durante as 2 semanas seguintes, eles procuram tempo para experimentar as dicas da doutora Lou. Esse é o segundo dia depois de nossa consulta com a Lou.
As primeiras noites foram ruins, mas falamos com um monte de gente sobre isso. E tudo estava exatamente certo. O que ela disse nos ajudou tremendamente. Nós dois atingimos orgasmos melhores e mais regulares, com certeza por causa disso. Acho que uma das melhores coisas que fizemos foi falar sobre como nós nos sentimos, sobre sexo. Então, acho que ajudou muito. Bom, eu tenho que ir porque o bebê tá chorando. A gente pode transar rapidinho se quiser. Sabemos nos satisfazer. Os orgasmos estão ficando melhores, melhores e melhores. Eu não consigo descrever como é bom. Me dá até vontade de dançar. E, sabe, sair pulando. Dançar, 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 dançar. A gente manteve contato com eles depois da consulta e eles estão aproveitando muito, como você pode imaginar. Mas disseram que isso melhorou não só a vida sexual deles, como também o relacionamento. Foi a permissão que mudou tudo para eles. Para a maioria dos casais é como aprender uma linguagem que ninguém nunca ensinou. É como dizer para alguém, eu acho que eu gostaria de tentar isso, mas tem medo de que a pessoa se sinta julgada ou que acha que não está fazendo um bom trabalho ou que se sinta derrotada por sua performance. Certo. Ele tem que transar 3 vezes. Ela quer que ele tenha um orgasmo e, sabe, o orgasmo era tudo que importava para eles. Não era o caminho até chegar lá. E isso tem que ser de ambas as partes. E eles foram ótimos. Mas você levantou uma outra pergunta que muita gente tem, que é: eu quero, meu parceiro não, e agora? Porque você disse o que fazer quando os dois estão afim. Tudo bem, mas caso contrário... Bom, eu sou muito aberta com as mulheres e eu falo, se você tá com um homem e não é sexual com ele com uma frequência e você é a mulher que ele quer, eu posso garantir que a energia sexual dele vai para outro lugar. Acho que isso é verdade para as mulheres também. Se uma mulher não é atendida em um relacionamento, ela trai. Ou deixa uma meia dúzia esperando a chance. Mas tenha atenção. Os homens traem. É claro. Os homens traem só porque tem a chance. Não necessariamente. Os homens, isso é o que eles me disseram durante 10 anos de seminários. Eles dizem que se não tem sexo com a mulher que amam, essa energia vai para outro lugar. Vai para o trabalho, onde ele é recompensado, para o esporte, onde ele é reconhecido, ou vai para outra pessoa. Como eu falo para as pessoas, se você não prestar atenção no seu relacionamento, outra pessoa vai. Obrigado, doutora Lu, eu adorei. A educadora sexual Lu Paget. Você estaria interessado em tomar uma pílula que melhora o seu orgasmo? Não, eu não estou interessada, não mesmo. Sim, com certeza. Eu tomaria. Estou interessada. Está interessada em melhorar o orgasmo? Talvez. E que tal melhorar sua libido? Com certeza. Não. Acho que qualquer coisa que aumente o desejo sexual de uma mulher é bom. Isso ia me deixar mais rápida? É? Isso ia me ajudar muito. Me interessa, porque ia melhorar bastante a minha conexão com a outra pessoa. Certo. Se tivesse alguma coisa para melhorar seu desejo sexual, que melhorasse seu orgasmo... Acha que eu não consigo isso sozinho? Não. Bem-vindos novamente ao Tudo Sobre Sexo. Eu sou o Dr. Drew e o tópico de hoje é orgasmo. Para alguns, um prazer excepcional. Já para outros, uma enorme frustração. O que acontece quando não se consegue atingir um orgasmo? Bom, para homens, pelo menos aqueles que têm disfunção erétil, existem coisas como Viagra, Cialis e Levitra. Mas para as mulheres, esses medicamentos têm pouco ou nenhum efeito. E por que isso? Porque para as mulheres, a excitação e o desejo são coisas diferentes. Pesquisadores tiveram que parar de pensar em como aumentar a excitação e começar a pensar em como aumentar o desejo e a função orgásmica. Agora há um adesivo que pode ser a solução. Mary Ann e seu marido estão casados há 11 anos. E apesar de terem encontrado o amor um pouco mais tarde do que a maioria, eles eram, em todos os aspectos, um casal feliz com uma vida sexual saudável. Com que frequência vocês transavam? A gente... quase todo dia. Quase todo dia? É isso. E? Era como recém-casados na época. Então alguma coisa aconteceu. Mary Ann começou a sentir que estava perdendo o desejo. Seu corpo mudou e ela perdeu o interesse em sexo. A noiva dele começou a sentir os calores. A gente se casou dia 1º de abril e acho que em julho os calores começaram. Foi pouco mais de um mês. A frequência das relações mudou depois disso? 1 ao mês. 1 ao mês? Foi horrível. E vocês falavam sobre isso?
A gente conversava e ele achava que talvez houvesse um remédio em algum lugar. Sabe, eu ainda queria ele mentalmente, mas não tinha ligação entre o cérebro e o corpo. E realmente havia ajuda para Mary Ann. Ela foi voluntária no teste de um novo medicamento, o Intrinsa, desenvolvido pela Procter & Gamble. O Dr. Glenn Brownstein é o principal pesquisador do Estudo Nacional do Intrinsa. Seu trabalho é financiado pela Procter & Gamble. O que é o Intrinsa? O Intrinsa é um adesivo de testosterona. É um adesivo que, quando aplicado à pele 2 vezes por semana, libera uma concentração fisiológica de testosterona através da pele diretamente para a corrente sanguínea. A testosterona é um dos principais hormônios responsáveis pelo desejo sexual dos homens e das mulheres. Então, os pacientes que recebem a testosterona através do Intrinsa podem esperar um aumento da libido e um orgasmo melhor? As pessoas que tomaram o medicamento tiveram um aumento na sua libido, tiveram orgasmos com mais frequência e sentiram um aumento do prazer e um aumento na receptividade. Houve uma mudança realmente significativa na função sexual daquelas mulheres. Durante os testes, a testosterona no sangue é monitorada regularmente. São só 2 tubos, porque hoje só vamos ver os hormônios. 73% das mulheres na menopausa que participaram do teste disseram que a atividade sexual aumentou. Receitar testosterona para mulheres que querem aumentar sua libido não é nada novo. Mas com o Intrinsa, tudo está na aplicação e na dosagem do hormônio. O adesivo vai no abdômen. Por que no abdômen? Porque a absorção aqui é muito boa. Ele libera um nível constante de testosterona por um bom período de tempo. O Intrinsa parece ter devolvido a Mary Ann as esperanças de recuperar sua vida sexual com seu marido. Em 30 dias, eu comecei a sentir que era eu de novo. Eu sempre tive uma identidade sexual muito forte e era como se eu fosse eu mesma de novo. A testosterona do Intrinsa estimulou a região do cérebro de Mary Ann responsável pelo desejo sexual. Mas mudou assim de uma vez? Não, foi mais devagar, foi maravilhoso. Eu olhava pra ele, ele é bonitinho, sabe? E depois do Intrinsa, como são os orgasmos? Voltou tudo ao normal. Em 1 mês as coisas voltaram a funcionar bem. Apesar de o Intrinsa não funcionar para todas as mulheres com perda de desejo, a história de sucesso de Mary Ann pode indicar o potencial desse medicamento. Em dezembro de 2004, o FDA negou a aprovação do Intrinsa para mulheres na pós-menopausa até que mais testes sejam concluídos. Os testes já concluídos, no entanto, não apresentam grandes efeitos colaterais. Apenas sintomas como acne, crescimento de pelos e erupções cutâneas. A Procter & Gamble pretende reapresentar o medicamento para a avaliação do FDA. Bom, eu tenho que dizer que estou interessado nisso porque a testosterona é o futuro para as mulheres no que diz respeito ao orgasmo e desejo sexual. Ainda há muita pesquisa que precisa ser feita. Não estamos falando de dar mais hormônios do que uma mulher já teria fisiologicamente, mas sim que recuperar a fisiologia normal pode realmente ajudar as mulheres em sua função sexual. Isso e muito mais a seguir no Tudo Sobre Sexo, incluindo, como prometido, o Orgasmatron. Só 27% dos entrevistados nunca usariam um medicamento para aumentar o desejo sexual. Pronto, rodando? Oi, eu sou o Dr. Drew e esse programa contém material de conteúdo sexual. Atenção, é aconselhável para adultos. É sério. O conteúdo desse programa não deve ser tomado como prescrição médica. Não é brincadeira. Olha, se você acha que precisa de ajuda médica ou psicológica, por favor, procure seu médico. Como você descreve um orgasmo? Ai, meu Deus, é uma coisa absurda. E o que você pensa nesse momento? Não penso. É como o clímax de tudo. A melhor coisa da vida? A melhor coisa da vida. Estamos de volta ao Tudo Sobre Sexo. Essa é uma daquelas descobertas que os médicos fazem por acaso. Uma máquina que dá às mulheres um orgasmo sem estímulo externo direto. Funciona por causa dos mecanismos da espinha associados ao orgasmo. Mais de 1/3 das mulheres sofre de disfunção sexual. Odeio isso, mas acho que prefiro lavar janelas.
do que transar. Para muitas, isso significa nunca atingir um orgasmo. Você não consegue se concentrar, não consegue chegar lá. E começa a se sentir fragilizada por dentro. Agora, um antigo aparelho com um novo uso está dando esperança a algumas mulheres. O estimulador da medula espinhal foi originalmente aprovado pelo FDA para o tratamento de dores crônicas. Mas de onde surgiu essa ideia? Bom, isso foi um exemplo clássico do acaso. O Dr. Stuart Malloy, de Winston-Salem, na Carolina do Norte, descobriu que o estimulador causava um efeito colateral interessante. Eu estava colocando um estimulador em uma paciente que tinha dores na perna e nós colocamos na posição onde se espera estimular a perna. Quando a gente ligou, ela começou a hiperventilar e a gemer e quando ela se recuperou, ela disse, você tem que ensinar o meu marido a fazer isso. Uau! O Dr. Malloy descobriu uma nova aplicação para o estimulador de medula. Ele está usando-o no tratamento da disfunção sexual. O que nós fazemos é uma incisão na pele e depois prendemos o eletrodo aos ligamentos que ficam entre as vértebras. Então fazemos um túnel dentro da pele até aqui, embaixo das costas. E então colocamos o gerador aqui. O paciente pode acessar o gerador implantado com um controle remoto. Assim, você pode ligar e desligar o aparelho quando quiser. Pode aumentar ou diminuir, usar da forma como você quiser. Os riscos são os mesmos de uma peridural que é muito usada como anestesia no parto. Em 2003, o FDA permitiu que o Dr. Malloy testasse o Orgasmatron. Até 2005, 11 mulheres já haviam testado uma versão temporária sem relatos de efeitos colaterais. Algumas dessas mulheres nunca haviam atingido um orgasmo, um problema que levou algumas à depressão. Nós vamos lhe dar um remédio para você se acalmar, certo? As mulheres testaram o Orgasmatron por menos de uma semana. Das 11 voluntárias, 4 tiveram resultados muito positivos. Vou ser só mais um pouco aventureira aqui só para ver o que acontece. É muito. É, pode ficar muito forte. Eu quero fazer isso aí também. Mas o que é isso aí? Para a maioria das mulheres que não atingiram um orgasmo, o Orgasmatron ao menos conseguiu recriar algumas sensações sexuais. Apenas um caso teve resultados decepcionantes. O aparelho, para ser honesta, é a ideia de alguém para te fazer feliz. E não é culpa minha se não funcionou, mas me traz de novo aquele pensamento de que eu não consigo curtir o sexo. Apesar das decepções, o Dr. Malloy ainda acha que o Orgasmatron é promissor. Agora o FDA está decidindo se deve aprovar o aparelho especificamente para fins sexuais. Foi a primeira vez que eu tive múltiplos orgasmos. No final, parecia um trem. Porque eu pensava, tem mais um vindo. Sabe, e continuava vindo. Tem sido uma verdadeira maratona sexual, mas olha... Hoje ela é menos uma gatinha e mais uma leoa. Uau, é engraçado, mas isso é uma coisa muito séria. Estamos falando de uma cirurgia. Então, como funciona a fisiologia disso? Aqui conosco está o neurocirurgião e especialista em cirurgia da medula, Dr. Kenneth Burris. Obrigado por vir, Olá, Dr. True, eu que agradeço. Bom, eu quero que você diga para os telespectadores o que exatamente é esse aparelho e como funciona a biologia da medula para causar orgasmos em homens e mulheres. O estimulador da medula espinhal existe há muito tempo, desde os anos 70. E de acordo com o lugar onde o eletrodo é colocado na medula, você pode aliviar a dor, pode causar um movimento do pé e assim por diante. Mas toda a função orgásmica está contida na medula espinhal? Não, na verdade, como vocês disseram aqui hoje no programa, o orgasmo é uma experiência psíquica, tátil, visual... E também hormonal, enfim, é um fenômeno muito complexo e parte dele está no sistema nervoso. Então, se essa parte é estimulada em algumas mulheres, é o bastante para causar um orgasmo?
Incluindo o efeito placebo. O simples fato de você dizer para a pessoa que vai colocar pode dar certo. Ela pode ter uma sensação que pode acabar levando ao orgasmo. O efeito placebo nos humanos é tão poderoso que pode induzir ao orgasmo dessa maneira. Interessante. E tem alguma doença da medula que causa a disfunção sexual? Com certeza. Como Provavelmente a doença mais comum nos Estados Unidos é a esclerose múltipla. Mas tem outras. Algumas pessoas que têm hérnia de disco, alguns casos de artrite na espinha, tumores, neuropatias, diabetes, um monte de doenças que apresentam disfunção sexual e falta de orgasmo que estão relacionadas a um problema no sistema nervoso. Obrigado, Dr. Burris. Foi bom ter você aqui. E tem mais tudo sobre sexo a seguir, incluindo homens e orgasmos. E vamos responder perguntas sobre orgasmo da plateia, das ruas e de alguns e-mails. Nós voltamos já já. Pronto, rodando? Oi, eu sou o Dr. Drew e esse programa contém material de conteúdo sexual. Atenção, é aconselhável para adultos. É sério, o conteúdo desse programa não deve ser tomado como prescrição médica. Não é brincadeira. Olha, se você acha que precisa de ajuda médica ou psicológica, por favor, procure seu médico. Bem-vindos novamente ao Tudo Sobre Sexo. Agora vamos falar do orgasmo masculino. E para falar disso com a gente, eu chamei aqui um grupo de homens. Gente, eu tenho uma pergunta para começar. Alguma vez vocês gostam de falar de suas conquistas, não é? Não. Vocês gostam? Você não? De vez em quando. De vez em quando vocês falam dessas coisas. Alguma vez vocês já viraram para um amigo e disseram: cara, ela fez todas as 8 coisas que saíram na lista da Cosmopolitan. Vocês já disseram isso? É sério, é sério. Eu acho que se isso acontece é muito artificial. Não dá pra curtir o sexo se tudo é calculado, como se ela estivesse seguindo os itens de uma lista. Ela só tem que comparecer. O resto a gente resolve. Você discorda? Eu gosto quando a mulher sabe o que está fazendo na cama e sabe como te agradar, sabe? Isso te deixa muito mais íntimo, mais emotivo, mais conectado. Eu não sei se elas leram isso na Cosmopolitan. Tá, mas quanto mais elas sabem, mais querem experimentar. Sabe, se elas leem alguma coisa em uma revista, elas devem pensar que o resto do mundo também lê aquilo. Então também querem tentar. Isso deixa tudo mais interessante. Se elas estão fazendo uma lista, ótimo. Pode ser 5 ou 6 itens, sabe? Eu vou querer ler isso depois para ver o que a minha garota conseguiu fazer. Eu tenho uma pergunta. Tem alguma coisa que alguma mulher tenha feito que melhorou o orgasmo de vocês? Pra mim, é muito bom quando você tá quase lá e a garota beija o teu pescoço bem aqui, enquanto você tá por cima. Isso melhora o orgasmo pra você? Eu adoro beijo. Eu acho incrível. Eu gosto muito. Calma, relaxa, mesmo. cara. Eu sei. Julius, o que você acha? O que acha? Olha, pra mim, eu acho que o segredo seria o tom de voz que ela usar. Ela teria que usar o tom de voz correto. Porque é bom? Porque faz a diferença? Porque tudo é psicológico. Certo. É por causa disso, você quer que a pessoa te atinja mentalmente. Você quer saber que tá fazendo direito, né? Exato. Certo. Chris? Eu gosto quando elas ficam loucas, sabe? O tom de voz também. Tudo, então, sabe? Então eu acho que ajuda vocês aquilo que vocês conseguem fazer a mulher sentir. Sim, quando você ela tá tendo prazer, coisa, se ela vai à loucura, isso melhora a sua experiência. Julius, você acha que o orgasmo para os homens é só uma coisa física ou é psicológica, como você disse? É, isso mesmo, é psicológico, é mais profundo nos homens, na verdade. É uma combinação de coisas que tem que acontecer até que você possa curtir a totalidade da experiência. E então importa mais a conexão, a intimidade. Exato. Esse é o problema dos relacionamentos hoje. Não tem comunicação, não tem, sabe? Quanto mais você falar, sabe, toca aqui, faz isso, faz aquilo, sabe? Melhor vai ser a experiência, vai ser mais prazeroso pra você. Qualquer coisa, o tom de voz, como ele disse, gemidos, enfim. O que você quiser, sabe? O que você quiser. Pessoal, eu tenho que interromper. O tempo é curto, mas muito obrigado por se abrirem e participarem. Eu acho que as mulheres se interessaram pelo que vocês disseram. Então esse foi o orgasmo masculino e o Tudo Sobre Sexo volta já já.
O lance é o seguinte com o orgasmo. Todo mundo sabe que homens e mulheres são diferentes. Os homens têm um período refratário absoluto, que é bem pequeno quando são jovens, mas esse período refratário, que é o tempo que o homem demora para ter outro orgasmo, vai ficando maior com a idade. Até que, com a minha idade, vamos dizer, hoje é terça, pode chegar a 3 dias. Outra coisa que a gente tem que saber é que as mulheres variam muito. Cada uma é muito diferente. O cromossomo X é muito diferente de uma para outra. Então tem mulheres que chegam ao orgasmo com facilidade ou que têm múltiplos orgasmos. Isso é cerca de 5 a 10% da população. Tem outros 25% que têm orgasmo na relação com frequência e às vezes tem mais de um. Tem também outros 15 ou 20% que chegam ao orgasmo às vezes, mas a maioria só com sexo oral. E outros 50 a 60% que só atingem o orgasmo com sexo oral ou estímulos diretos. E você não consegue converter as mulheres que precisam de estímulo direto para as que atingem o orgasmo com uma relação. São circuitos diferentes, biologias diferentes. Não dá para mudar de um grupo para outro. Estamos de volta. Eu ouço isso no rádio, nas ruas e recebo um monte de e-mails sobre isso. Todo mundo tem alguma pergunta sobre o orgasmo. Então vamos abrir a cabeça e responder algumas perguntas que podem ser do seu interesse. Primeiro, uma pergunta da plateia. Quem tem pergunta sobre o orgasmo? Você. Oi, Dr. Drew. Minha pergunta é... Eu tô bem familiarizada com o orgasmo feminino, mas... que bom. Mas você, eu ouvi dizer que algumas mulheres conseguem ejacular. Ah, é verdade. E eu queria saber qual é a porcentagem de mulheres que realmente conseguem fazer Algumas isso. mulheres realmente ejaculam, é verdade. E não é urina, é uma ejaculação mesmo. Pode ser um grande volume de fluido, mas ninguém levantou um número exato para isso. Pelo menos que eu tenho ouvido, provavelmente, são uns 10% ou até mesmo 5%. São poucas as mulheres que fazem isso sempre. A maioria que tem esse problema, ou esse talento, só tem isso às vezes, e nem elas sabem dizer quando vai acontecer. Nem sequer se está relacionado a um orgasmo particularmente intenso. É interessante. Aqui tem uma pergunta que veio por e-mail. Dr. Drew, eu gostaria de saber se há uma forma de acelerar o meu orgasmo. O meu marido me toca exatamente como eu quero, mas eu levo 1000 anos para chegar ao orgasmo. Puxa, 1000 anos, pobrezinha. Bom, tivemos um programa inteiro sobre o orgasmo. Não tem como acelerar isso. Na verdade, uma das formas de se chegar ao orgasmo é esquecendo essa pressa. Algumas mulheres nunca chegam ao orgasmo em uma relação, só se houver algum tipo de estímulo direto. Se você tem problemas, deve pertencer a essa categoria. E realmente perder essa preocupação com o objetivo, curtir a intimidade, as sensações, aprender a se abrir e sentir a proximidade, tende a ajudar muito a chegar lá. Pode ser que leve uns 200 anos em vez de 1000 anos. Bom, muito bem. Nas ruas também encontramos pessoas com perguntas sobre o orgasmo. E como é que você pode saber se está tendo um orgasmo? Uma mulher? Não, porque um homem produz alguma coisa, mas para a mulher, acho que o velho ditado é verdade. Se você tem dúvida, ela não está tendo. Não está tendo? Não. O orgasmo dos homens é mais forte do que o das mulheres? Sabe, não tem como a gente saber disso, né? Porque ninguém nunca foi as duas coisas. Mas há mulheres que tomam testosterona e dizem ter orgasmos mais fortes. Então, eu poderia deduzir que os homens têm orgasmos mais fortes. É isso Generalizando, nunca vamos saber. Será que dá pra saber o quanto o orgasmo de um homem foi bom pelo tanto que ele ejacula? É uma ótima pergunta. Sim e não. Às vezes, se o homem fica muito tempo sem ejacular, ele produz mais fluido e é mais intenso. Mas alguns homens produzem muito fluido sempre, então isso não quer dizer nada. Mas generalizando, mais fluido, mais intensidade, geralmente. Eu queria saber fazer a minha mulher ter vários orgasmos múltiplos. Sabe, não dá pra fazer uma mulher ter orgasmos múltiplos. Ela tem que nascer com isso. Você não pode fazer ela ter vários. Pode transar 2 ou 3 vezes, mas não vai fazer ela ter orgasmos múltiplos porque ela não é assim. Dá pra saber quando a mulher finge um orgasmo? Não. Realmente não dá. Principalmente se a mulher souber contrair os músculos da vagina, não tem como o homem saber. Sim. Se você souber fingir. Muito bem, vamos responder outra pergunta aqui do estúdio. Você aí. Oi, ultimamente, quando eu tenho um orgasmo, eu fico com uma dor de cabeça terrível. Eu fico fora do jogo, eu tenho que deitar por uns 15 minutos, aí só...
Ela só dura uns 10, 15 minutos? É, dura uns 10, 15 minutos, depois começa a diminuir. Acontece sempre que tem um orgasmo? Ultimamente sim, e Você assusta. já teve enxaqueca? Eu tenho enxaqueca. Tem enxaqueca? Então o orgasmo pode acentuar as crises. Alguém na sua família também tem? Ah, tem. Toma algum medicamento? Não, agora não mais. Talvez você devesse tomar algum profilático para enxaqueca. Alguns tipos mais graves de enxaqueca podem causar até infartos. Uau! Pois é, tem a dor de cabeça benigna que algumas pessoas têm, que é muito comum e costuma durar uns 10 ou 15 minutos, mas não acontece sempre. É difícil dizer o que é uma dor de cabeça benigna, o que é uma enxaqueca e o que é uma enxaqueca mais séria. Alguma coisa como um aneurisma intracraniano ou alguma coisa assim. Então a mensagem é, procure um médico para falar sobre isso. Quem quer cuidar disso, fala com a pessoa certa. Vamos lá, próxima pergunta. Conforme eu vou envelhecendo, eu demoro mais para chegar ao orgasmo. Eu queria saber se isso tem a ver com a idade, ou sei lá, se eu tô ficando gasta, Ficando sabe? gasta? O que anda fazendo? Será que a gente tem uma vida útil, coisa assim? Como se fosse uma bateria, é isso? É, eu preciso trocar? Você já teve um orgasmo durante uma relação? Sim. E era fácil para você? Ah, muito mais. E agora demora mais? Chego atrasada no trabalho. Ah, é mesmo? Você toma alguma pílula? Não. Me diga, quantos anos tem? 42. Tem algum sintoma de perimenopausa? Espero que não. Pode ser a primeira manifestação da perimenopausa. Sabe, a disfunção sexual, como falamos hoje, problemas no orgasmo podem ser um sinal de problemas médicos. Você precisa ver um médico, fazer um exame de sangue, ver se não tem nada errado. Mas normalmente mulheres nos 40 é perimenopausa. Os níveis de testosterona começam a cair, o estrogênio fica instável. Falamos da testosterona hoje. Vocês viram como é importante ter um nível normal para manter o desejo sexual e a função orgásmica. Os médicos, mesmo sem o uso desta técnica, com certeza vão poder te ajudar. Então, muito obrigado. E agradeço a todos os convidados por darem sua perspectiva ao programa. E qual é a moral da história? O orgasmo é complexo, certo? Todo mundo concorda? Muito complexo. Mas é uma parte maravilhosa da experiência sexual. O importante é pensar no seu parceiro e nas necessidades dele ou dela. Não tente atender às suas necessidades, não faça o que você gostaria, mas sim o que a pessoa gostaria. No fim das contas, não se trata de você, mas da outra pessoa e de vocês dois juntos. Bom, esse foi o Tudo Sobre Sexo. Se você tem dúvidas ou problemas sobre sexo, procure um clínico geral, um ginecologista ou urologista. Sou o Dr. Drew Pinsky. Obrigado por assistir e até a próxima. Tomem cuidado e fiquem bem. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.